Boa tarde, os irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. E falar sobre o testemunho familiar é uma coisa maravilhosa, né? Para nós que almejamos o triunfo da família, né? Que é um dos maiores desejos do nosso Deus e desse Espírito Santo que o Diniz acabou de falar aqui, né? Que é que a família ela seja família unida, né? Família seja como eu posso dizer, o exemplo da sociedade é a família. E eu, quando bem novo, eu tinha o maior medo de constituir família. Eu pensava que eu não ia conseguir, de maneira alguma, constituir família. Nem ter esposa, nem cuidá-la, nem ter casa. As coisas que uma família requer, né? E eu ficava pensando muito nisso. E logo quando eu comecei a namorar, esse foi um dos meus maiores temores, né? É constituir a família e mantê-la. Esse era um dos meus maiores temores. Mas aí logo em seguida, Deus foi dando entendimento, sabedoria dos altos céus. E nós conseguimos ali constituir uma família, né? Onde eu conheci a minha esposa bem novo. Eu tinha 16 anos, ela tinha 14. E nós começamos namorar, um namoro diferente do dia de hoje, né? Nós só se via à distância e quando dava, a gente trocava alguma palavra. E através da prima dela foi que nós descobrimos que nós estávamos namorando. E depois do primeiro encontro, nós começamos a conversar, né, sobre os assuntos pertinentes e que era, como é que eu posso dizer, que era agradável a nós, né? Aquilo que nós imaginávamos, que nós pensávamos em ser uma família, e aos poucos foi indo. E nesse meio termo aqui vem um ponto do meu testemunho, é que eu queria ter filho e ela não queria ter filho. Eu descobri isso logo quando nós começamos a namorar. E aí, daí em diante, começou-se um pensamento, né? Será que vai dar certo? Ela não quer ter filho e eu quero ter muitos filhos. E nós ficamos ali, eu, por exemplo, né, fiquei com aquela indagação. Eu não sei qual foi o pensamento dela na hora com relação a ela que eu falei que eu queria ter filhos. E nós passamos, o tempo foi passando, nós fomos afirmando cada vez mais. Houve alguma separação, aí de volta, aquela coisa de namorico. Foi, veio, voltamos. E com 24 anos nós casamos. Eu com 23, que diga, e ela com 21, nós casamos, né? Foi assim um momento mais feliz da minha vida, porque você está procurando ter uma vida com uma pessoa com quem você tanto ama, né? E graças a Deus as coisas foram acontecendo. E agora o desafio de ter os filhos. Eu queria ter logo e ela nada de ter filho. Não queria ter filho. Então começou um processo que nós seres humanos, quando nós queremos, nós devemos fazer, que é pedir ajuda do alto céu. Então eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus que Deus abrisse o coração dela, que ela sentisse o desejo de ter filho, e não que fosse só a minha vontade, mas que tinha que ter a vontade dela. Por quanto disso, nós passamos bastante tempo, né? Tentando e nada. E eu orava, mas Senhor, será? E ela, né, ainda meio receosa, que se queria e não queria. Até enquanto nós relaxamos. Nós não queríamos mais saber se nós ia ter filho, se não ia ter mais filho. E continuamos nosso relacionamento do jeito que estava bom demais. Mas Deus, Ele é tremendo, né? Ele disse que não é para nós usar de repetição vã. Então, quando nós parou de pedir, foi que Ele concedeu. E aí veio a nossa primeira filha, né? Não, na verdade ela engravidou. E aí, devido a alguns problemas, ela acabou perdendo a criança. E eu não estava perto, estava trabalhando distante. Foi um processo difícil para ela. E aí, por conta disso, também nós passamos mais um outro período sem que ela sentisse essa vontade de ter filho, né? E quando ela veio ter a vontade de querer ter filho, já tinha se passado 8 anos eu orando, pedindo a Deus que concedesse. Graças a Deus, Deus concedeu. E veio uma menina bela, né? Linda, que vocês conhecem.
a Laisa. E aí ela falou, agora chega. Eu falei, não, mas eu falei para você que era muitos, não era um só. E aí continuou de novo o quê? A peleja, irmãos. E eu comecei a orar novamente, e se passaram mais quantos anos? Não, eu falei na estante, quantos anos? Exatamente, irmão, os mesmos 8 anos que eu esperei pela Laisa, foi os 8 anos que eu esperei pelo Ian novamente. E graças a Deus, Deus concedeu, né? Me deu essa felicidade. Aí eu cheguei ao bom senso, né? Eu falei, você não queria nenhum, tem 2, então chega, né, benção? Vamos parar por aqui. Na verdade, o meu desejo era ter mais, mas já que ela disse que não, então eu respeitei a vontade dela e não orei mais, tá, irmão? Nesse propósito, não. Mas oramos pela união da nossa família, né? Onde nós possamos ser compreensivos um com o outro, respeitoso um com o outro. Respeitar também os nossos filhos, porque isso é muito importante. E graças a Deus tem sido uma bênção maravilhosa para vocês que estão aí, né, nos assistindo, que pensa que nada na sua vida vai dar certo. Não tem nada mais importante na sua vida do que você direcionar suas palavras ao nosso Deus, um Deus grandioso que está pronto a ouvir e atender a nós conforme a vontade dele. A vontade dele foi que eu esperasse 8 e mais 8, 16 anos, e esses 16 anos foi um momento assim de muita alegria na minha vida, e eu tenho certeza que assim como Deus fez comigo, pode fazer com qualquer um de vocês, e não tem momento mais prazeroso para os seres humanos do que ver, né, e sentir a presença desse Deus bem perto de você. Então, eu não poderia deixar de terminar esse testemunho sem uma oração, né? Vamos orar? Se quiserem ficar assim, pode ficar, se não, fique de pé. Então vamos orar. Grandioso e eterno, soberano, amado Deus que habita nos altos céus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos concedido, pela paz no nosso relacionamento, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha família, sobre os meus familiares também. Não poderia deixar de agradecer e te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que almejam, né, as mulheres que desejam ter filho, os homens que desejam ter filho também, que o Senhor possa conceder conforme a tua vontade, Pai, e fazer aquilo que seja melhor para cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso jejum, aceita nossas 10 horas de oração também. Aceita porque nós fazemos tudo isso de coração, Pai, com a certeza que o Senhor nos amou primeiro, e assim esse amor vem transbordando dentro de nós, para que nós possamos ser gratos por tudo quanto o Senhor tem feito. É o que nós te pedimos e agradecemos no doce e eterno nome de Jesus, que reina e há de reinar para todos sempre. Amém.